Bom dia! Hoje é dia de devocional. Devocional forte e corajosa. Compartilhado devocional. Vamos entrando aí, vamos entrando. Mayra, bom dia. Bom dia, vamos compartilhar. Bom dia, Jana. Bom dia. Gente, vamos entrando. Hoje é dia de compartilhar o nosso devocional. Tem sido um tempo de aprendizado. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, Mirna. Bom dia, gente. Nós estamos no nosso compartilhar que nós tanto amamos. E tem sido um tempo agradável, onde a gente tem compartilhado do devocional com tanto carinho para vocês. Um tempo de... Oi, voltou, andou saindo aí, voltou. Bom dia, Jô, Sina, voltaram aqui. Bom dia. E a gente tá falando que é esse tempo de compartilhar, o tempo de compartilhar o devocional. Nele Deus me deu palavras para colocar assim, tudo que eu aprendi durante a minha jornada, durante os momentos de fraqueza, como eu me tornei forte, o que Deus tem colocado no meu coração para abençoar a vida de vocês. Então, se você está aqui e ainda não adquiriu o devocional, vamos adquirir no link da bio do meu Insta e permitir que Deus abençoe sua vida através dessa ferramenta que tem sido tão especial. Eu não sei se todas aqui já têm. Esse compartilhar também está sendo muito gostoso. Tem estado muitas mulheres aqui compartilhando também a sua experiência. E vamos para frente aqui com o nosso querido Juliano. Bom dia. E aí, hoje nós vamos conversar sobre a moda em moda. E eu vou conversar 3 coisas que a gente precisa tirar da nossa moda. Não é uma moda, tá na parte 3. A gente não é a moda de roupas físicas que nós estamos falando, mas muito mais além do que isso, uma forma de vestir-se que agrada a Deus, uma forma de vestir-se, aquele Provérbios que está no capítulo 31, verso 25, aquele provérbio que fala que aquela mulher de Provérbios se reveste de força, de dignidade, ela confia em Deus. E é com base nesse texto que nós, mulheres, precisamos nos revestir de algo que realmente encanta o coração de Deus por ser o propósito dele para a nossa vida, além de que encanta as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos aqui nesse mundo para brilhar, realmente brilhar a glória de Deus, não o nosso reino. Obviamente que Deus faz com que nós brilhemos, com que nós estejamos belas, não só por fora, por dentro, mas muito mais do que isso, é se revestir daquilo que traz alegria para o coração de Deus e que encanta as pessoas, não pela roupa externa, mas por tudo aquilo que a gente tem dentro, por tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, por tudo aquilo que a gente busca em Deus e que faz com que a gente ache graça diante das pessoas, faz com que as pessoas se encantem com quem nós realmente somos e não como nós estamos. E não com a roupa física que nós estamos. Volto a dizer, devemos nos vestir bem, sim. Devemos nos vestir de forma elegante, como mulheres bonitas, mas muito mais do que uma roupa física. Qual é a roupa emocional, qual é a roupa espiritual que você está vestindo? Faz sentido para você? Bom dia, Lucineide, Jussi. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta aqui. Comenta aqui. Sim, faz todo sentido. Vamos lembrar de encaminhar essa live para outras pessoas. O Instagram tá entregando. Eu acho que hoje ele tá meio dorminhoco no Instagram. Só entrega no dia que ele quer, né? Então, a gente tem estado aqui com um grupo muito maior. Comenta aí, fala. E se faz sentido. E aperta aí nos coraçõezinhos para dar valor para a live, para o Instagram entender que essa live tem sentido e tem valor, que está sendo entregue valor, faz muito sentido que está sendo entregue valor para vocês, para que ele possa
informar para mais pessoas que estão aqui. Jaqueline, por que é que sempre a gente tem que falar sobre isso? Você tem que falar sobre isso? Porque é isso que faz com que o Instagram entregue, e se é uma mensagem boa, se é uma mensagem que faz sentido para as pessoas, que traz valor para o ser humano, ele entende e assim ele distribui. Tudo que eu tenho estudado sobre Instagram, ele cada vez mais muda o algoritmo e ele só vai entregar coisas que têm valor. Que as pessoas entendem que tem valor, não obrigatoriamente vai ter, mas que as pessoas que estão assistindo entendem que tem valor. Por isso que tem essa importância de estar comentando, de compartilhar, de colocar os coraçõezinhos para ele entender isso. E eu queria falar para vocês sobre o conceito de moda. Moda, né, diretamente do dicionário, é o conjunto de opiniões, gostos, modos de agir, viver e sentir coletivos, né? Esse conjunto de sensações que nós temos, que traz prazer, que traz a sensação de bem-estar, exatamente porque ela representa algo que traz prazer para quem veste. A moda, ela é isso, e ela acaba sendo utilizada por muitas pessoas, em muitos lugares, exatamente porque é algo que traz uma sensação gostosa. Quando você compra uma roupa, né, quando a gente compra uma roupa que está em moda e a gente se veste e a gente se acha linda, é impressionante, é ou não é? Bom dia, Carli, Anne, bom dia, Deca. A gente veste uma roupa e a gente se sente assim, uau. Você olha no espelho, poxa, que bolsa bonita, eu vou arrasar hoje. É ou não é? A gente tem eu com certeza creio que libera aí uns mediadores químicos bons, assim, positivos, que traz o senso de prazer. Você acaba dizendo, poxa, como eu tô bonita, e se sente feliz por conta disso. E isso é a moda, ela mexe com o nosso sentido, ela mexe com a nossa forma de viver, ela mexe com a nossa forma de prazer até, de bem-estar. E a moda, ela começou a ser trazida através das gerações exatamente por isso. Viver a moda é vestir-se de forma diferente nas estações da vida. Por exemplo, você tá no inverno, existe a moda do inverno, você coloca bota, você coloca casaco, você coloca roupa quente, mas existe um estilo, existe um perfil, existe uma forma de se sentir bem em cada estação. Quando você vai pro verão, já tem outro estilo de se vestir, já tem roupas mais leves, já tem roupas que você coloca de uma forma que ficam bem transadas e você sente prazer por isso. Você coloca uma roupa que você não se sente bem, que você vê que está completamente fora de moda, embora, que abra um parêntese, acho que a moda ela deveria ser mais atemporal, porque a gente tem tanta roupa que às vezes a gente não aproveita ou deixa de usar porque acha que está na moda. E o conceito hoje de moda, ele está mais atemporal, você pode usar roupas diversas, né? O conceito atual de moda andou mudando, mas existe um estilo, uma moda a se vestir em cada estação. São lançadas coleções de roupas nas lojas. Você vai estar no fim da coleção porque passou aquela estação. E aí entra em promoção e tudo, é uma hora excelente da gente comprar. Mas a moda, ela querendo ou não, mesmo que ela seja mais atemporal atualmente, ela tem uma pegada para cada estação. E obviamente que virou muito comercial essa questão de estilo, de roupa e de moda em si, mas a grande verdade é que a gente acaba se utilizando um padrão, uma moda para cada estação, né? Como eu falei, do frio, do inverno, do verão. Quando chega a primavera, as roupas são mais florais. E aí a gente vai, quando chega no outono, são roupas mais com coloração mais fechada. Eu não sou uma entendedora de moda aqui, nem quero falar sobre moda no sentido
de estilo pessoal, ou isso, inclusive, abrindo um parênteses também, nessa semana agora que vem, nós vamos ter uma live com uma consultora de moda, então não percam, que vai ser muito bom. Mas foi só um início para a gente entender onde eu quero chegar, porque eu não quero falar dessa moda física. Eu quero que vocês entendam os princípios, que do jeito que a gente troca de roupa para se sentir bem nas estações, muitas vezes nós precisamos trocar a roupa interna, né? A moda com que a gente está se vestindo de acordo com as estações que a gente está vivendo. Porque se é uma estação de luto, obviamente que eu vou chorar, mas eu preciso mudar a estação do luto e eu preciso trocar a forma como eu me visto. Eu não posso eternizar o meu luto. Se é uma estação de dor, eu vou ficar mais contrita, mas eu também não posso eternizar a estação da dor. Eu preciso mudar a roupagem da minha vida, a moda do meu coração, para que eu não venha eternizar aquela estação e aquele estilo de se vestir de acordo com a moda que já deveria ter passado. Você percebe que quando você vive coisas fora das estações, a gente adoece. Da mesma forma que se a gente vestir a mesma roupa sempre, a gente não vai se sentir uau e também a gente vai acabar ficando fora de moda. Então, assim, é só uma reflexão, um paralelo. Eu amo paralelos, eu amo compartilhar dessa forma. Acho que já deu para perceber. E foi uma forma que eu coloquei para expressar esses sentimentos, que eles não devem permanecer no nosso coração quando a moda já passou. Quando o time daquela forma de vestir já passou. Vamos chorar sim, mas a gente precisa crescer e aprender com a dor, com os nossos sofrimentos, para que a gente se torne mais forte. Aí vai vir depois um tempo de alegria e depois vai vir outro tempo de dor e a gente vai aprender outras coisas. Mas a gente precisa estar trocando nossas roupas, nossas vestes. E muito mais do que essas vestes físicas, sim, que eu falei, vestes espirituais, vestes emocionais. Deus dá também uma preparação espiritual para cada estação que a gente está vivendo. E eu tô achando vocês muito caladas. Faz sentido para vocês? Vocês concordam? Escreva assim: eu quero trocar de roupa, eu não quero mais vestir essa roupa que eu tô vivendo, que eu tô vestindo. E aí existem roupas que a gente precisa trocar, principalmente porque a Bíblia traz modelos para algumas vestes que nós precisamos ter. E aí a gente se passa a ser protagonista do nosso estilo emocional, do nosso estilo espiritual, porque a gente entende e a gente percebe que aquilo não faz mais sentido pra gente. A gente precisa realmente ir trocando as roupas que a gente vai vestindo. Eu queria falar de 3 vestes que eu queria tá falando hoje que a gente deve trocar continuamente na nossa vida. A primeira veste é a culpa. Porque quando a gente se sente culpada e a gente se veste dessa culpa, desse sentimento que é tão danoso para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito, a gente vai deixar de experimentar as coisas que Deus tem para a vida da gente. Porque a graça de Deus é transformar a nossa culpa em perdão, o favor de Deus, a graça de Deus. Como eu falei na live passada, que graça é favor imerecido. Eu realmente tenho culpa, mas Jesus levou essa culpa na cruz do Calvário. E quando ele leva essa culpa, nós somos revestidos de perdão, nós somos revestidos dessa graça que traz perdão para o nosso coração. E o grande problema da culpa é que Deus muitas vezes já nos perdoou pelos nossos pecados, nós já pedimos perdão, já confessamos o perdão, porque a Bíblia diz em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus, quando a gente confessa a Jesus os nossos pecados, nós somos perdoados e instantaneamente o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas nós muitas vezes carregamos essa culpa, nós carregamos esse sentimento dentro do nosso coração e a gente
deixa de experimentar aquele sentimento bom que eu falei, dos mediadores químicos, das endorfinas que são liberadas no nosso corpo quando a gente veste uma roupa nova que diz, uau, que coisa, como eu estou plena. É a mesma coisa quando a gente fica vestindo a culpa no nosso coração, o tempo inteiro vestindo, falando, se sentindo culpada, a gente não vai experimentar desse senso de alegria que é saber e sentir a nível de corpo, a nível de emoção, de alma. Como é bom se sentir perdoada. Que sensação gostosa tem. Então, pessoas ficam carregando a culpa por toda a vida. Por muito tempo, carregando essa culpa, carregando essa sensação ruim dentro de si, carregando uma moda que já passou, que não deveria estar dentro de nós, que não deveria estar no nosso coração. Que a Jo falou, às vezes as vestes espirituais certas nos colocam em lugares de segurança e dificilmente as coisas externas nos afetarão com tanta profundidade. Bom dia, Fábio. Sim, verdade, é isso mesmo. Quando a gente carrega a culpa, a gente não vai perceber as coisas externas da forma como elas são. A gente acaba percebendo as coisas externas que acontecem fora da gente de forma equivocada, porque tudo vai tocar no sentimento de culpa. E a culpa, ela traz muito dano. Então, a culpa, ela deve ser tirada. Como é que eu troco a culpa? Eu troco a culpa com o perdão de Jesus na cruz do Calvário. Bom dia, Mirani. Bom dia, gente. E aí eu troco exatamente, olha o que o Salmo 85 diz, tu és bondoso, Senhor, rico em graça e perdão para com todos que o invocam. Então, assim, o segredo da culpa, o segredo para vencer a culpa é se revestir do perdão de Jesus, é clamar a Jesus para que ele possa... Bom dia, Tanice. Bom dia. Um dia abençoado também. É se revestir do perdão, da graça de Jesus, nesse relacionamento com ele, que aí os sentimentos de culpa vão embora. Os sentimentos de que você carrega essa veste que não deve estar em você, porque já passou da moda, né? Porque Jesus já carregou na cruz do Calvário há muito tempo atrás essa veste da culpa. Sobre a cruz de Jesus estava a culpa dos nossos pecados. Então, Jesus já perdoou você. Você precisa ter essa sensação de prazer que nós temos quando vestimos a roupa nova, a roupa da moda, com relação à roupa do perdão. Jesus já nos perdoou. Semana passada eu falei no ato de nós perdoarmos o próximo. Pois hoje eu estou falando que Jesus já nos perdoou e nós precisamos perdoar nós mesmas. Porque quando nós não perdoamos a nós mesmas, nós ficamos e carregamos. Bom dia, Candice. Hoje é nosso almoço, né? Falou com você depois no privado. E assim, nós, quando não perdoamos, ficamos carregando esse sentimento ruim. Nós adoecemos por conta da falta de perdão de nós mesmas. Nós nos condenamos quando Jesus já nos perdoou. Seja qual for o pecado que você cometeu, seja qual for o erro que você fez, seja qual for, seja o nome que você possa dar, e quão vergonhoso seja, humanamente falando, para Deus não tem diferença entre uma fofoca, entre uma mentira e entre um adultério, entre um roubo, entre seja qual for o ato que você fez. Para Deus não existe tamanho de pecado, e Ele já te perdoou se você confessou a Ele esse ato. Obviamente que às vezes a gente precisa confessar uns aos outros. A Bíblia diz: confessai os seus erros, os seus pecados uns aos outros para que sareis. Obviamente que às vezes a gente precisa sentar com alguém, confessar para tirar esse sentimento de culpa. E aí eu te convido para fazer isso. Eu me lembro que eu tenho uma amiga que ela carregou um contexto da vida dela, uma situação por anos.
por anos e ela se sentia tão aprisionada. E ela já tinha pedido perdão a Deus e um dia ela conversou comigo. E no dia que ela conversou comigo, que assim, a paz de Deus transbordou na vida dela através da minha vida, né? Que eu falei sobre essas coisas para ela, sobre a liberdade de se sentir perdoada. Gente, a vida dela foi completamente transformada e como a vida dela mudou, como ela se vestiu dessa alegria, como ela mudou a forma de se ver, como ela se revestiu dessa graça perdoadora e a vida dela foi transformada. E aí a outra coisa que eu queria falar é sobre a ira. A veste da ira, uma moda que não deve estar em moda na nossa vida. Quantas vezes nós como mulheres nos iramos? Porque é tão pesada, às vezes, a vida, né? Nós temos que trabalhar. A mulher foi para o mercado de trabalho, né? Ficou meio patológico, foi disfuncional. Ela se levanta, sai para o mercado de trabalho, volta para casa, tem que fazer as coisas em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que dar conta de tudo, e esse tudo traz ansiedade, traz coisas que traz vestes que não deveriam estar sobre nós, e por conta disso a gente fica uma pilha. Fora a TPM, né? Que muda o nosso humor, muda a nossa forma de ver as coisas, de sentir as coisas. Como a nossa jornada não é fácil. Como a nossa jornada não é fácil. Olha, e eu digo pra vocês, como fazer atividade, aqui tá travando. Aqui pra mim não travou. Pra alguém mais? Então acho que é a tua, ô Jô. Como a atividade física joga pra fora isso, né? Por exemplo, eu conto muito atarefada, que eu não faço atividade física, como nesses últimos dias. E depois dessa live também ficou mais, das lives da oração, ficou mais difícil, porque eu já perco 2 dias de manhã cedo, só se eu sair muito cedo. Como eu me sinto mal, mas como a nossa jornada, voltando ao que eu tava falando, ela traz coisas que fazem mal à nossa alma e ao nosso corpo, porque a gente se estressa demais e a gente cai no pecado da ira com o filho, na hora de brigar, na forma de falar, no relacionamento com o esposo, às vezes até no trabalho, como a gente, às vezes pode até não extrapolar, mas como a gente se fica com raiva. É só com vocês ou é só comigo ou acontece com vocês também? Porque eu acredito que esse padrão de vida que a gente tem nos enche de ira, nos enche dessa ansiedade que extrapola na hora das nossas reações. Kelinha, bom dia. Como a gente, Gisele, bom dia. Como a gente extrapola nas nossas reações. Por quê? Porque a gente está sobrecarregada. A gente está ansiosa para resolver as coisas. Ontem mesmo falei que a atividade física me ajuda. Pois é. Esses dias eu tô sem atividade, é muito ruim mesmo. Como é bom fazer atividade física. E aí essa ira, eu tô falando de sentimentos, não é lá da casa da Joana, não é lá da pessoa. Não, são sentimentos que acontecem comigo. Culpa. Se a gente não estiver orando, colocando diante de Deus, que verdades a Senhora está nos trazendo. Pois é, a culpa é coisa que acontece comigo e com você. A ira, a raiva são coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia. E aí a gente precisa desse antídoto, né? De trocar essa veste da ira, deixar... Só tem uma coisa que muda o coração da gente, é o fruto do Espírito chamado paz. Olha, no livro de Gálatas, capítulo 5, fala desse fruto do Espírito, que é a paz, que é a longanimidade. Ao invés de eu me irar, de eu ficar impaciente, é o teu fruto do Espírito chamado paz, é buscar em Deus. Deus, eu sou tua filha, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso dessa paz. Filipenses 4 fala, 4:8, daquela paz, 4:7, acho que é 4:7, fala da paz que excede todo entendimento, que guarda. Ai, só Gardênia de Fortaleza. Gardênia, que coisa boa. Fica aqui, sempre a gente tá tendo live, participa às terças e sextas, às 7 da manhã. E aí, quantas coisas a gente passa, porque extrapola com o marido, com o filho, com problema, por causa da
ansiedade que a gente tem, a gente enche o nosso coração de ira. E o antídoto da ira é realmente o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, domínio próprio e mansidão. Gente, se a gente se encher do fruto do Espírito, quando o sentimento de ansiedade, as coisas aqui estão tudo acontecendo, a gente diz assim: Senhor, a tua paz, a paz do teu Espírito Santo, enche meu coração de paz. Ao invés de querer resolver, correr lá, bater de frente, brigar com o marido, se extrapolar com a funcionária, com o filho, pedir a paz de Deus que excede todo entendimento. Gente, a gente tem que exercitar isso. Eu preciso exercitar isso sempre. Porque a nossa tendência é: Levi, vem cá, né? É realmente extrapolar. Mas nós precisamos nos revestir dessa paz. A Bíblia diz que a paz excede todo entendimento. Ou seja, algo que é ilógico, que é irracional. Eu tenho tudo aqui para estar jogando as coisas para cima. Mas a paz de Deus, ela vai exceder, ela vai ser além, ela vai extrapolar aquilo que está extrapolando dentro de nós. Ela vai extrapolar a nossa compreensão humana, e por conta dessa paz, eu não vou agir sem controle, eu não vou me irar, eu não vou ter a raiva me dominando, eu não vou ter a ira dentro do meu coração. Porque a paz de Deus, ela que excede a compreensão das pessoas, ela vai inundar o meu coração e o seu coração. Aí vem a paz, aí vem a longanimidade. Ao invés do meu pavio ser bem curtinho, longanimidade é o teu pavio longo. E mulher costuma ter pavio curto. Raramente tem uma mulher de pavio longo. Gente, a gente precisa ter um pavio longo. Longanimidade é eu ter um pavio bem longo para pegar fogo. É que nem eu pegar aqui, tem uma bomba bem ali na frente. A bomba tá aqui e o pavio tá bem aqui assim. Ligou, buf, explodiu. Longanimidade é eu ter um pavio que dá quilômetros de distância. Daqui que ele vem a pegar fogo, eu já apaguei. Porque deu tempo de eu pensar, a resiliência nos ajuda muito. Sim, exatamente. A persistência, a perseverança, a capacidade de se elastecer, né? Resiliência é um conceito da engenharia, dos materiais dele, a capacidade que eles têm de se elastecerem, né? E não quebrarem, não romperem. Então, assim, nós precisamos também da resiliência. E a gente busca isso no Senhor, porque a longanimidade está relacionada com a resiliência, sim, né? Essa capacidade de ser longa e não ter pavio curto, não estourar. O Espírito Santo me ajuda. Sim, é isso mesmo, é o fruto do Espírito. É buscar nele essa capacidade de ficar elástica. Ai, meu Deus, as coisas estão aqui, mas eu tô aqui, eu vou respirar e vou ser bem elástica. Vou esticar o elástico e não vou soltar, vou soltar devagar, que é pra não machucar o outro, né? Porque o dente estica o elástico que solta, ele faz tipo um estilingue, aí machuca. Não, eu vou esticar e vou voltar bem devagarzinho pra eu não me irar. E aí ainda vem o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Ou seja, eu vou ter o controle das minhas emoções. Eu vou ter que... Vou querer não, mas eu não vou extrapolar, porque o domínio próprio controla as minhas reações. E ainda tem outro fruto do Espírito, que é a mansidão. Então, gente, pra gente vencer a ira, pra gente vencer a raiva, a gente precisa buscar o fruto do Espírito, que é um pacote que Deus dá perfeito, cheio de coisas boas para nossa vida. Então, nós precisamos, sim, ser cheias do Espírito. É buscando o Espírito de Deus. Isso é a Vandinha. Então, é buscando o Espírito de Deus que a gente consegue vencer a ira. Então, a gente vence a culpa com o perdão, compreendendo que Jesus já levou na cruz do Calvário os nossos erros, nossos fracassos. A gente vence a ira, sendo cheia do Espírito Santo. E o outro, esse aqui a gente pensa que não tem, mas às vezes a gente tem, a inveja. A inveja é um sentimento que ele faz mal pra gente também, faz mal pra gente porque a gente inveja o outro às vezes sem perceber, né? Quando a gente se compara, a gente acaba invejando. Quando eu julgo o outro, é mais intelectual, mais bonito, mais influente, mais inteligente, mais feliz, porque isso tudo depende do nosso julgamento, né? Eu até tenho uma live sobre comparação aí, que é muito bom. Depois você pode assistir lá no meu feed, tá? A comparação é algo que traz
o sentimento de inveja aflorar, porque se eu não me comparar com ninguém, com a outra, com a forma que a outra se veste, a gente não vai ter o sentimento de inveja. Como eu queria muito ter filho, né? Eu vou até abrir meu coração aqui, quando eu queria muito ter filho, hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, quando o Pedro estava naquela situação, né, de separação e tudo, e a mãe da Aninha ficou grávida, Deus falou pra mim que eu tinha inveja no meu coração, isso é muito forte, né? Mesmo naquele contexto, porque um dia Deus falou assim pra mim, você daria tudo para ter engravidado, e Deus tratou meu coração. Foi exatamente quando ele disse assim, você não é um útero frutífero, um útero infrutífero, você não é isso, você não precisa ter esse sentimento. E às vezes a gente inveja sem nem se perceber, sem ter a intenção. Gente, inveja é você simplesmente querer, e cobiça é você simplesmente querer estar no lugar do outro, é você olhar, você tá passando uma crise no casamento, aí olha para um casamento que você julga ser feliz, aí você olha e diz assim, eu queria um marido como aquele. Eu queria um marido assim. Eu queria ter dinheiro para vestir uma roupa assim. Você sem querer, esse sentimento permeia assim nosso coração. E aí a inveja é algo que traz, porque se a gente deixar ela crescer no nosso coração, ela vai trazer coisas tão raízes, tão... eu invejo a outra porque a outra tá magra. Eu queria estar magra, eu não consigo. Gente, a gente precisa parar com isso. A gente tem que usar o antídoto no nosso coração. E só existe uma coisa que vai trazer, vencer esse sentimento. É quando a gente tem um sentimento chamado gratidão no nosso coração. Por isso que hoje eu estou falando sobre o dia de trocar vestes, trocar a culpa pelo perdão. Uma veste que não é física, como eu falei, né? Que a live foi sobre a moda e moda, né? Estar na moda com Deus é trocar essas vestes. Assim como a moda, as pessoas vão trocando as vestes de acordo com as estações, é a gente trocar a veste da culpa pelo perdão. É a gente trocar a veste da ira pelo fruto do Espírito. Né? Trocar de roupa, é trocar isso que tem vestido nossa alma, vestido nossas emoções. E trocar a veste da inveja pela gratidão, pelo contentamento. Quando a gente começa a ser grato pelo que a gente tem e não reclama pelo que a gente não tem, a inveja não vai ter acesso ao nosso coração. Eu tô gordinha, Deus, obrigada porque eu tenho saúde, mesmo gordinha, mas eu vou me disciplinar e vou... Sabe por que a outra é magra? Porque muitas vezes se disciplina, não come, porque ela faz atividade física, porque ela é uma pessoa que se disciplina na comida. E às vezes a gente tá invejando o corpo, mas não toma posição da vida que ela tem, do esforço que ela faz. Às vezes a gente inveja o que o outro tem, viaja, tem dinheiro, mas a gente não quer pagar o preço de trabalhar, de deixar a preguiça do lado, de trabalhar, de ser dizimista para prosperar, de obedecer a Deus. Então, às vezes, ela prosperou muito porque foi uma dizimista fiel, foi generosa na casa de Deus desde que começou a trabalhar. E aí a gente quer o bônus da outra pessoa, mas a gente não quer o ônus. Por isso que nós precisamos trocar essa inveja. A gente inveja porque a gente quer só o que está aparecendo, a roupagem. Mas vai querer pagar o preço? Vai querer pagar o preço? Às vezes as pessoas dizem assim, sua vida é muito boa, você vive viajando, você vive não sei o quê, você vive não sei o quê. Mas quando eu era jovem, todo mundo tava brincando, se divertindo, passeando, virando noite, fazendo isso ou aquilo, e eu tava, sabe aonde? Sentada nos livros, estudando, para poder hoje colher esse fruto. Então, assim, as pessoas querem simplesmente vivenciar a coisa boa do outro, né? Acaba praticando a inveja, mas não quer viver o ônus que o outro pagou para chegar onde chegou. Então, gente, a gente precisa ser grato, porque foi fruto das nossas escolhas. Além do que, Deus tem poder de mudar a nossa vida, sim, de mudar a nossa história financeira, de mudar a história do nosso casamento, de mudar a história da nossa vida. Sim, Deus tem poder, mas quando você começa a ser grata pelo que você tem, obrigada a Deus pelo que eu tenho, porque eu não passo fome, né? E se tá passando dificuldade, obrigada a Deus, porque eu sei que tu vai levantar uma pessoa, e Deus levanta a pessoa, porque ele diz que nunca viu o justo, mendigar o pão. Então, gente, nós precisamos ter contentamento pelo que temos e não ficar reclamando pelo que não temos. Porque quando a gente reclama pelo que não temos,
a gente causa a murmuração, a gente se compara com outras pessoas e a gente vai cometer a inveja, que é um sentimento tão ruim no nosso coração. E aí existe um sentimento nobre que nós precisamos exercer, uma veste que a gente precisa se vestir: gratidão, contentamento. O contentamento é remédio para a inveja. Na hora que eu quiser me comparar com alguém, Deus, mas eu tenho, né? Ai, meu marido, ele não é cavalheiro, da outra é. Mas obrigada a Deus que eu tenho um marido, que hoje tá tão difícil o marido. As mulheres novas aí doidas para casar e tá faltando um homem, né? Então, assim, vamos ser gratas porque temos um marido com defeitos, porque também nós temos defeitos. Ah, eu tô ganhando ruim, eu tô achando que o que eu ganho é pouco. Deus, obrigado, porque tem gente que nem emprego tem. E aí eu vou fazer isso com excelência e Deus vai me dar muito mais. A Candice colocou aí umas risadinhas, mas é mesmo. Aí Deus, ai, a roupa, eu queria ter uma roupa igual a fulana, queria me vestir igual a ela, queria viajar. Deus, obrigada, porque eu tenho roupa quando nem pessoas têm. Então, nós precisamos trocar essas vestes. Ai, eu tô assim, porque eu tô obrigada, porque eu tenho saúde, Deus, quando outros nem têm, né? Então, vamos exercer a gratidão a Deus, porque Deus, Ele é bom. E quando a gente começa a trocar de veste, Ele faz aquilo que a gente mudou ser muito maior e muito melhor do que o que a gente tinha antes. Do que a mesmice que a gente tinha, do que aquela roupa que a gente vestia. Então, assim, culpa, no lugar da culpa, vamos vestir o perdão. No lugar da ira, vamos vestir o fruto do Espírito. No lugar da inveja, vamos vestir a gratidão, o contentamento, né? Que Deus possa nos ajudar a trocar de vestes mesmo e revestir nossa vida com isso, né? Com vestes que fazem parte do reino de Deus, com vestes que se apresentam na nossa vida, que renovam o nosso guarda-roupa chamado vida. Vestes que mudam o nosso guarda-roupa chamado vida, né? Essa vida que nós temos, não a vida física, não a roupa física, mas a nossa vida nos três contextos: espírito, alma e corpo, né? As vestes que nós vestimos. E, claro, que se Deus quiser trocar o nosso guarda-roupa físico pra gente viver na moda, maravilhosamente, isso é excelente, não temos nada contra isso, né? Manda, Senhor, manda Deus pra gente viver sempre linda e maravilhosa. Então, assim, que Deus possa realmente abençoar a vida de vocês com essa palavra, né? Às vezes, palavra que, às vezes, Deus fala, gente, quando a gente fala, Deus fala primeiro com a gente, em algum momento Ele já falou. Então, Deus realmente fala coisas para o nosso coração. Então, que você possa viver isso, pedir a Deus e transformar a sua forma de se vestindo com a moda de Deus, com a moda que está na palavra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. E voltando a falar, para quem não adquiriu o nosso lindinho, preferidinho das meninas, forte e corajosa, tem no link da minha bio, você pode pedir que a gente entrega e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoada. Lembrando a vocês que terça-feira vai ser de manhã nossa live às 7 horas, a live de oração. E que na semana que vem vocês fiquem atentas, porque do dia 14 ao dia 17 à noite, nós vamos ter lives às 8h04 da noite. E as lives vão ser com pessoas incríveis. Nós temos um projeto lindo para você florescer. Um projeto onde você vai, assim, pegar as sementes e colocar em prática para ser uma mulher que floresce, que prospera. E aí a gente vai estar se encontrando às 24 da terça que vem, quarta, quinta e sexta. Mas as lives de terça e sexta de manhã permanecem. Então, que vocês fiquem alerta. E aquele pedido de quando a gente finalizar aqui a live, que eu postar, que vocês possam comentar, marcar alguém, para que ela seja entregue também no feed, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Nós nos vemos terça-feira de manhã, às 7 horas. Beijo grande.